meu desejo é que tudo esteja ótimo, que tudo esteja perfeito, que tudo esteja bem com o senhor, com a senhora, com a sua casa, com a sua família. O meu desejo é que tudo te vá bem desse instante em diante. Seja muito bem-vindo ao nosso Pod Pro de hoje e acreditem, senhores, o bate-papo de hoje promete ir muito. Hoje o nosso bate-papo está especial. Promete ser incrível, além de inspirador. Em nosso estúdio hoje, estamos recebendo a visita da doutora Sandra de Carvalho. Ela é nutricionista com título de especialista em nutrição clínica e nutrição funcional. A doutora Sandra de Carvalho é uma referência em emagrecimento, tendo dezenas de seguidores em suas redes sociais, onde ela dá dicas e direcionamentos para uma vida, corpo e mente saudável. Pod Pro, um podcast com propósito. Doutora Sandra, muito bem-vindo. É um prazer para nós receber a senhora aqui e, de antemão, assim, a minha gratidão extrema de ter a senhora no nosso estúdio. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Puxa, prazerzaço ter a senhora. É uma honra para mim. A honra é nossa. Doutora Sandra, ela é especialista em nutricionista, ela é nutricionista clínica com especialidade em nutrição funcional. A gente vai entender sobre um pouco de tudo isso nesses próximos minutos que nós temos a honra aqui de receber a doutora Sandra. Doutora, antes de mais nada, fale um pouco da sua formação, da sua experiência como nutricionista, até para que os nossos assinantes, os nossos acompanhantes possam entender quem é que está aqui no nosso estúdio, a relevância que a senhora tem na nossa região. Fala um pouco para a gente da sua formação, da sua experiência, por favor. Bom, eu me formei em nutrição, né, em 1990. Aí, quando eu saí da faculdade, né, meu sonho sempre foi nutrição clínica, porque eu sempre gostei de clínica, mas no começo não conseguia nada nessa área porque tinha que ter experiência. E aí eu comecei trabalhando em indústria, né, trabalhei 1 ano em indústria, mas eu passava em frente a um hospital e falava assim, eu vou trabalhar aqui. E realmente foi o que aconteceu, né? No ano seguinte eu comecei a trabalhar no hospital e aí é o que eu mais encantava, porque era o que eu gostava, né? De colaborar com a vida, com a saúde das pessoas, né? E nisso eu trabalhei muito na UTI, muito com oncologia, né? Dentro do hospital. Foi quando eu comecei, um dos oncologistas do hospital que tinha uma clínica, que era o IOV e tal, me convidou para começar a atender lá nessa clínica também. Então, eu trabalhava no hospital, trabalhava na clínica também e comecei a atender esses pacientes na clínica oncológica. E nisso tinha também o cardiologista que trabalhava comigo na UTI do hospital, falou assim, você não quer atender lá na clínica também cardiológica? Aí comecei a atender também na clínica cardiológica. E nisso foi crescendo a experiência, né? Nisso cada vez mais foi crescendo a experiência. Trabalhei muito com paciente com obesidade, principalmente na cardiologia, né? E fui me especializando, né? E fui fazendo vários cursos de nutrição clínica, nutrição parenteral, com quimioterapia e principalmente em terapia intensiva na época, que é o que eu tinha mais experiência. Tanto que, às vezes, alguns colegas nutricionistas, né, pegavam e falavam que eu era nutricionista dos poliinstrumicados. Porque eu gostava de ver o resultado, né, daquilo lá, né? Então, era muito gratificante você ver uma pessoa que estava super mal e, de repente, você vê ela no retorno outra pessoa. Então, isso foi o começo da minha jornada. E posso falar mais? Por favor, estou ansioso. E aí, nisso, tinha minhas estagiárias, né, no hospital. E dentro do hospital, eu comecei essas estagiárias foram se formando e tal, e elas começaram a trabalhar com home care. E uma das estagiárias falou para mim depois que ela já se formou. Tá? O home care, só para situar as pessoas aí, é o cuidado das pessoas na casa. Na casa. É uma pessoa que, por exemplo, estava numa UTI, num hospital, só que não precisa mais fazer nenhum procedimento cirúrgico. Um atendimento a domicílio. E é um paciente que precisa de cuidados especiais. Então, para tirar do leito de uma UTI, vai para casa. Ótimo. Mas precisa, às vezes, de respirador, para dieta parenteral e o respaldo médico todo. Todinho. E aí?
E aí essa colega, essa nutricionista que era estagiária, falou assim, olha, tem alguns pacientes lá que estão meio graves e tal, e eu confio na sua experiência e tal, você não quer atender comigo? Porque eu fico meio segura. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí comecei a atender também em home care. E nesse período tal, eu comecei a dar aula também na Unip, né, de nutrição, em dietoterapia, num curso técnico também. E nisso eu comecei a estudar a parte de nutrição funcional, porque eu queria ter mais conhecimento, que eu queria resolver mais os problemas dos pacientes. E às vezes eu falava, mas como que eu vou resolver isso? E aí veio a nutrição funcional, que começou como medicina integrativa nos Estados Unidos. E aí teve o pessoal que começou a trazer para o Brasil. E aí eu comecei a fazer o curso de nutrição funcional. E aí que eu não queria nem sair da sala de aula, nem para ir no banheiro, para não perder uma vírgula, porque toda vírgula era super importante. Porque a nutrição funcional, ela vai te trazer realmente trabalhar você como um todo, né? Então, aí foi que eu fui chegando. Me permita perguntar para a senhora, o que inspirou a senhora a seguir? A gente vai entrar em assuntos de emagrecimento, nós vamos esmiuçar todo o tema, mas eu gostaria de entender um pouco mais da senhora. E depois de escutar essa história da senhora, que é sensacional, os caminhos que foi percorrendo, me vem a pergunta à mente. O que inspirou a senhora a se lançar na carreira de nutricionista? Porque a senhora poderia ser uma pastora, fala extremamente bem, se comunica perfeitamente, a senhora é bilíngue, podia voar em outras áreas. O que te inspirou, de fato, entrar para a questão da nutrição? Da nutrição, eu sempre gostei dessa área de saúde, né? Sempre, desde de criança, eu achava que eu ia ser médica, né? Aí, quando eu estava na minha adolescência tal, eu comecei a pesquisar tal, e começou a me direcionar para essa área de nutrição, não sei nem como, mas eu fui indo para lá. E hoje eu penso, porque eu sempre quis fazer medicina e tal, e depois fui direcionando para nutrição e acabei prestando vestibular para nutrição mesmo. E depois, hoje, se fosse hoje, eu acho que eu faria nutrição de novo. Tudo de novo. Porque... Pois não, doutor. Pois não, quero ouvir. Então, e aí eu fui para nutrição, e aí nisso a gente começa a trabalhar de dentro para fora, né? Então não foi muito bem assim um objetivo. Foi caminhos que foi te levando a se tornar quem a senhora hoje é. Sensacional. Doutora, me permita avançar um pouco mais. Nós temos percebido um aumento desacerbado, de certa forma, especialmente quando a gente vê aqueles filmes mais antigos. Vamos colocar assim, os filmes brasileiros mais antigos, filmes da década de 70, da década de 80, e principalmente quando a câmera faz uma tomada geral, a gente tem a percepção, é visível, que a grande maioria das pessoas não eram obesas, né? Então, a gente está vivendo um tempo, nós somos contemporâneos de um tempo, de um momento, que as pessoas, de um modo geral, a população, de uma forma em geral, tem se tornado obesa. Haja vista pelas nossas crianças, nesse tempo que a gente está vivendo. Eu estou dizendo tudo isso para fazer a seguinte pergunta para a senhora. É uma percepção só minha? Ou, de fato, a gente está vivendo um momento em que os gordinhos estão muito mais proliferados do que alguém de uma alimentação saudável? Não, cresceu muito mesmo, né? E a tendência é crescer muito mais. E muita gente fala até em relação à informação, né? Fala assim, poxa vida, né? Cada vez tem mais informação. E por que a população obesa está crescendo muito mais, né? E isso tem a ver também com a nossa alimentação, né? Porque a nossa alimentação, ela foi mudando. Antigamente, a gente comia o que foi feito pra gente, né? Que eu costumo falar isso para os meus pacientes, né? Cada máquina, ela tem que seguir o manual do seu fabricante. E deixa eu só interromper para puxar uma sardinha, inclusive para mim, né, doutora? Para quem não sabe, a doutora é minha doutora, ela que cuida dos meus excessos de peso. Eu tô indo bem, né, doutora? Dá uma aliviada aí pra gente. Vamos lá, segue aí, doutora. Então, e aí eu costumo falar justamente isso. A gente tem que seguir o manual do nosso fabricante. Sim. Que nem um carro precisa seguir o manual do fabricante dele. Então, o que aconteceu com os anos? Começou a ter muito alimento processado, industrializado, caixinha, latinha, pacotinho. E com isso,
o nosso organismo, que era para receber vitamina C, vitamina A, vitamina D, começou a receber corante, conservante, acidulante, espessante, aromatizante. E por aí vai. E por aí vai. Eu não sei, doutora, mas assim, qual seria hoje a base de uma vida, pensando no sentido de alimentação, tá? Qual seria hoje a base de uma alimentação saudável? Porque assim, o fast food é proliferado, a comida fácil e rápida, ela facilita nessa vida maluca que todo mundo tem. O que a senhora elencaria? Como seria a base de uma alimentação saudável? Mas assim, pensando no sujeito que é on time, full time, o tempo todo ali. Qual seria a base, de fato, para uma vida saudável? Para deixar de ser obeso? Então, primeira coisa, começar a comer o que Deus fez e deixar os pacotinhos, latinha, caixinha. Segunda coisa, que se tem uma vida muito corrida e precisa lançar de alguns produtos industrializados, começar a se alimentar de alguns produtos que são em caixinhas, mas mais naturais, com menos conservante, que hoje tem uma linha maior sobre isso, né? Assim, sem fazer propaganda de ninguém, tentar juntar a saudável com caixinha, na minha cabeça dá um nó. Exatamente. Dá para dar um exemplo? Por exemplo, que na realidade tudo que é caixinha, pacotinho tem mais conservante. Mas, sim, por exemplo, é que eu não queria falar de marcas, sim, né? Não fale. Só um alimento qualquer. Mas, por exemplo, um leite de amêndoa. Ok. Né? Okay. Tem alguns que são, né, em forma de caixinha e tal. Tem uns que são cheios de produtos de químicas, né? Se você vai ver os ingredientes, tem vários produtos químicos ali. Quanto mais palavras que vocês não conhecem, mais produto químico entendeu? E tem alguns que não tem adicional químico, tanto que ele estraga até mais fácil. Tem um período de vida. Eu costumo falar o seguinte: tudo que tem longa vida te traz curta vida. E tudo que tem curta vida te traz longa vida. Uau! Entendeu? Sensacional, sensacional. Aproveitando a questão que a senhora puxou do longa vida, o leite. Faz sentido? Então, esse leite longa-vida, de leite quase não tem nada, né? Tem soda cáustica, tem um monte de coisa. Quase que nem tem leite. Mas o leite longa-vida, eles são aumentados em altas temperaturas, né? Porque são galões de leite, né? Que chega lá da fazenda, do curral. E isso vai passando por um processamento. Então, eles são classificados pela quantidade de bactérias. Então, se é o tipo A, o que tem menor número de bactérias. Tipo B, que tem um pouquinho mais. Tipo C, já é um pouquinho mais misto. Tal, e assim, ele vai se classificando. Nós estamos falando do longa-vida. Então, quando chega em um que não tem... que tem uma quantidade de micro-organismo que não vai passar em nenhuma das classificações, eles, para não perderem, eles elevam uma temperatura muito alta para matar essas bactérias. Com isso, mata também os lactobacilos, tudo que tem. Morre o bom e morre o ruim. Morre o bom e morre o ruim. Ok. E o leite pasteurizado? Ele seria melhor do que o leite longa-vida, mas o leite da vaca, né? Contando agora como uma nutrição mais funcional, pensando no nosso corpo, funcionando de acordo com o manual do nosso fabricante, certo, né? Certo. O leite de vaca, ele foi feito para o bezerro. Ok. Ele foi feito com um bezerrinho que já nasce com mais de 60 quilos. O aparelho digestivo do bezerro é totalmente diferente do nosso. E a quantidade de proteína que tem no leite da vaca foi feito para esse bezerro. Então, chega muita proteína do leite, quando a gente toma, no nosso intestino, que não foi digerida. E isso começa a causar um processo inflamatório. Então, para o nosso organismo, foi feito o leite da nossa mãe. Certo. Entendeu? Não o leite da vaca. Então tem que desmamar. Tem que desmamar. Mas assim, não há uma crença geral, pelo menos a mamãe, a vovó, colocou na cabeça da gente de que precisava do cálcio e bem para os dentes. Então isso é um mito. Isso é um mito. Por exemplo, quando eu me formei, né? Eu me formei, eu tinha essa visão de que leite era rico em cálcio, que precisava para os ossos, muita proteína, tudo mais.
Conforme a gente foi estudando, tem pessoas que pararam de estudar na faculdade, vai continuar falando que você tem que tomar leite por causa do cálcio, por causa do osso. Mas a gente que está estudando, a gente está descobrindo várias coisas sobre o leite. E uma das coisas do leite, por exemplo, que é essa proteína que não é bem digerida. E o leite de vaca, a vaca quando está prenha, ela produz muito mais leite. Então, os produtores mantêm ela prenha, porque assim ela vai produzir mais. Só que quando ela está prenha, ela também produz muito mais uma quantidade de um hormônio que chama estrona, que no nosso organismo pode causar, o excesso desse hormônio pode causar o câncer de mama, por exemplo. Uau. Simples Entendeu? assim. Simples assim. Mortal assim. Mortal assim. Então, leite risca da dieta. Seria o ideal. Podia tomar mais leite e vegetais, né? De amêndoa, de castanha, de coco. Ok. Doutora, uma pergunta que eu não sei como que ela vai soar no ouvido da senhora e nem do pessoal que está nos acompanhando. Mas se o problema é o leite por ele ser de origem animal, se fosse o leite de origem... um leite materno, um leite humano... Sem problema. Então não... Porque foi feito pra gente. Ok, mas mesmo que o sujeito já esteja desmamado, não há problema nenhum? Não tem mais a necessidade, não vai ter tanto benefício. Então podemos riscar de fato. Pode. Perfeito. E tem gente que se preocupa muito com o cálcio. Certo. O gergelim, por exemplo, ele tem 20 vezes mais cálcio do que o leite de vaca. Aquele que vai em cima do pão? Então, você pode jogar gergelim em cima da comida, em cima de uma fruta, em cima de uma salada. Vai combinar com doce com salgado, porque eu acredito que aquilo não tem gosto, né? Exatamente. Então o gergelim, olha que dica sensacional, gente. O gergelim faz a vez da necessidade que está na cabeça... Do cálcio do leite. Sensacional. Doutora, antes da gente prosseguir, me chamou a atenção a questão da senhora ser uma nutricionista funcional. Como leigo, eu preciso perguntar... Qual que é a grande diferença de uma nutricionista funcional? O que difere, de fato? Uma nutricionista clínica normal, ela vai tentar tratar a doença, né? Então, por exemplo, chegou um paciente que foi mandado lá porque ele tem uma gastrite. Tá, então vamos tentar amenizar os sintomas dessa gastrite. E faz a dieta de acordo com isso. Na nutrição funcional, a gente até fala que é a nutrição que funciona, né? Por que aqui funciona? Porque a gente vai ver a causa. Certo. Então, vai tratar você como um todo. A gente brinca que até a nutrição funcional integrativa, né? Você trata o paciente como um todo, não como um ser humano. A gente é ser humanologista, a gente brinca, né? Porque você vai ver ele como um todo, a parte emocional, espiritual, né? Porque ele é um todo, né? O espiritual, ele pode também trazer doença se não tiver de uma forma adequada, se não tiver de forma certa. O mental, a saúde mental... Tem que estar tudo alinhado. Tem que estar tudo alinhado. Okay. E a nutrição funcional, ela vai ver toda essa parte e vai ver, por exemplo, às vezes o paciente veio aqui com uma gastrite. Tá, mas o que está causando essa gastrite? Qual é a causa? Não vou tratar só os sintomas. Eu tenho que saber o que está causando. Senão, vai pegar e fazer essa dieta, vai voltar tudo de novo. Então, o que está causando? É o pH do estômago que não está adequado? Ele está em excesso de ácido no estômago ou ele tem falta de ácido no estômago? Isso é detectável por exame? Até pela anamnese que a gente faz, que é as perguntas que a gente faz. Você que é meu paciente, você sabe que eu fiz um monte de pergunta para você. Várias. E enquanto eu estou fazendo as perguntas, né? Eu também estou te avaliando. Estou avaliando sua unha, estou avaliando se você é muito ansioso, estou avaliando um monte de coisa. Fio do cabelo. O fio do cabelo. E aí? E aí a gente vai percebendo algumas coisas. Por exemplo, se é muito ansioso, eu já sei que provavelmente ele está tendo deficiência de produção de serotonina no intestino. Esse intestino não deve estar muito saudável. Uau. Então, eu tenho que trabalhar... Com a conversa. Com a conversa. E a senhora descobriu tudo isso de mim na conversa. Na conversa. A senhora é terrível. Doutora, mas essa aptidão só é do profissional de nutrição funcional? Só. Então, o nutricionista, de uma forma em geral, não tem essa... Não trabalha com essa percepção? Não. A gente vai trabalhar como um todo mesmo. E isso é uma especialidade do curso?
da medicina, do curso de nutrição? Na realidade, a gente hoje tem a medicina integrativa, que também trabalha dessa forma, que é integrada, né? Ok. Você vê o ser como um todo. Certo. Então, a gente fala que não pode tratar um paciente como um Jack Estripador, né? Certo. Um trata da mão, outro trata do pé, outro trata da cabeça, outro trata do estômago, porque você é um todo, você é um ser vivo que engloba tudo isso. Sim. Então, essa parte, por exemplo, está com um problema de gastrite ou um problema de ansiedade, então o que está levando a isso, né? Tem a parte emocional, tem os gatilhos emocionais, mas também tem como que está o hormônio, como que está a dopamina, como está a serotonina, como está o intestino que produz esses neurotransmissores. Como que, entendeu? Então você vai analisando o todo. O todo. Pensando em doenças crônicas, por exemplo, diabetes, hipertensão, por aí vai, doenças autoimunes que seja. Pensando nisso, como que a nutrição funcional pode ajudar no tratamento dessas condições? Por exemplo, a doença autoimune, toda doença autoimune, ela começa principalmente por uma alergia, por uma sensibilidade alimentar, né? E isso pode acontecer, começa tudo no intestino. O intestino é que produz as imunoglobulinas, anticorpos, tudo isso. Então, quando você, por exemplo, a proteína do leite ou o trigo, né, que foi totalmente modificado pelo homem. Quero falar disso. Entendeu? Daqui um pouquinho. Então, quando chega no intestino e esse intestino chega sem ser quebrado de forma adequada, ele começa a inflamar essa parede do intestino e rompe umas ligações e aí fica como se tivesse buracos, né? Antes, quando tem toda a parede intacta, só passa os nutrientes. Quando rompe essas ligações, começa a passar proteína que não foi bem digerida, fragmentos de fezes, consegue pegar a corrente sanguínea. E o teu corpo começa a produzir anticorpos para tentar te defender. E se você continua fazendo as mesmas coisas, ele continua produzindo anticorpos e mais anticorpos e mais anticorpos, até chegar um momento que ele começa a atacar seu próprio corpo. Aí vem a doença autoimune. Uau! Então, a maioria dessas doenças que a gente falou aqui, que seja diabetes, hipertensão, isso pode ser amenizado? Não sei se curado, mas pode ser amenizado? Pode. Curado não. Olha, como nutricionista funcional, pode. Uau! Entendeu? Porque, por exemplo, um diabético, hoje a gente sabe também que o diabetes, além de ter uma sensibilidade maior ao glúten, porque esse trigo que foi modificado, ele começa a produzir um tipo de um parasita que se aloja no pâncreas, que chama euritema pancreático, e esse vai destruindo esse pâncreas. Então, favorece o desenvolvimento do diabetes. Mas, ok, entendi. Mas a senhora deu um exemplo. A minha pergunta é um pouco mais além. Isso vem por conta do trigo ou qualquer tipo de farinha? Não, principalmente por causa do trigo, porque ele foi modificado. Okay. Então, por ele ter sido modificado em 1962, antigamente os nossos tataravós comiam pão, e não tinha tanto problema como existe hoje, né? É porque depois de 1962, aproximadamente, que eles mexeram, que foi liberado mexerem na semente do trigo para produzir mais, para ser resistente à praga, para não ter perda na roça. Esse liberado que a senhora fala é com legalidade. Com legalidade, com a legislação. Mesmo fazendo mal, isso é legal. Isso é legal. Uau. Bom. E aí foi modificado. E aí agora tem muito mais glúten do que tinha na época dos nossos tataravós. Ok. Como é que a senhora poderia explicar pra gente o que é glúten, de fato? É a proteína do trigo. Ok. Mas sempre teve. Do pão de Jesus... Tinha. Ao 1900 e quanto que a senhora falou? Em torno de 1962, ok. De Jesus a 62, trigo e glúten caminhavam juntos. Agora, de forma modificada, tem muito mais glúten. Tem muito mais glúten. O nosso corpo não consegue, não identifica mais como alimento. É uma impressão minha ou a senhora é completamente contra qualquer dieta ou qualquer comida que tenha trigo? Eu sou por causa disso. Se fosse antigamente, eu não seria. Ok. Mas depois dessa modificação,
Sim, porque pode te inflamar. Mas, doutora, começa a desencadear uma inflamação no seu organismo. Mas é mito, então, quando alguém diz assim, você pode comer o pãozinho da padaria e coloca um ovo frito lá dentro, que não seja no óleo, porque daí você vai juntar o carboidrato lá do pão com a proteína do ovo e uma coisa quebra a outra. É mito? Na realidade, ele ali estava querendo falar, nesse exemplo, ele quer mostrar o quê? Que se você comer um carboidrato junto com uma proteína, você vai diminuir essa absorção rápida do teu carboidrato. Mas não tem a ver com o glúten em si. Tá. Não tem a ver com o trigo em si. Mas não pode chamar esse alimento de um alimento saudável, então? Não, por causa do trigo que foi modificado. Okay. Se ele não tivesse sido modificado, tudo bem. Então, o tiro foi menos forte? Basicamente seria isso. Exatamente. Até no meu Instagram, tem até o depoimento de uma paciente minha, né, daqui de São José, que ela estava quase sem andar por causa da artrite reumatoide, né, que é uma doença autoimune. Sim. E aí a gente foi trabalhando sobre isso, com trigo, em relação ao leite, na alimentação dela. E ela, praticamente, ela está com remissão da doença. Uau, sensacional. Sem nenhum tipo de remédio? Não, só a suplementação, que a gente foi corrigindo os nutrientes que estavam deficientes. Então, eu tenho a percepção de que a grande sacada do processo de emagrecimento, do processo de desinflamação, passa muito mais pelo que entra do que pelo que de fato eu estou fazendo. Tipo, academia, esporte, não sei o quê. É muito mais pelo que eu sou o que eu estou comendo. Mas tem, claro, que a atividade física ajuda bastante, porque você vai aumentar a termogênese, o gasto calórico, mas tudo isso. Mas eu digo no sentido de assim, não faz sentido eu gastar 2 horas na academia e me empanturrar de glúten de trigo. Não. Que a senhora tanto não quer. Isso. Exatamente. Sensacional. Porque você vai estar se inflamando. Sensacional. Doutora, só pra gente concluir esse primeiro bloco, a senhora poderia me dizer pra gente, pra nossa audiência, como que nós traduziríamos no sentido, pensando no mental do indivíduo, no comportamento mental, se ele for para uma alimentação desse nível, riscando glúten, tirando aí o trigo, adequando, isso pode refletir diretamente ou indiretamente, como queira, na saúde mental do indivíduo? Com certeza. Com certeza, porque, por exemplo, do intestino é produzido 90% da serotonina, que diminui a ansiedade, diminui a irritabilidade e tudo mais, certo? 90% de serotonina e 50% de dopamina, que dá a sensação de prazer, tal. Se o trigo está chegando lá inflamando esse intestino, o que vai ser levado para o cérebro, porque através do nervo vago é levado para o cérebro, essa serotonina. Certo. Então, não vai levar serotonina porque ela não vai ser produzida. Sim. Por causa dessa inflamação intestinal. Então, ele pode começar a ter síndrome do pânico, depressão, crise de ansiedade, tudo por essa inflamação do intestino. Sensacional. Gente, o papo está interessantíssimo. Nós vamos fazer só uma pequena pausa para encerrar esse primeiro bloco e a gente já volta para muito mais. Nós vamos aprender hoje tudo e um pouco mais com a incrível doutora Sandra de Carvalho Pinto Ribeiro. Inclusive, logo que a gente foi no nosso trajeto aqui do vídeo, está aparecendo aí no GC, no rodapé da sua tela, o Instagram. Eu sugiro que você corra lá, curta o canal dela, siga ela no Instagram, até porque a doutora ela grava N vídeos dando várias dicas e ajudando você numa vida mais saudável. A gente já volta, é rapidinho. Estamos convictos que igreja não é um lugar para frequentar. Igreja é uma família para pertencer. Portanto, seja bem-vindo à sua igreja. Seja bem-vindo à sua casa. Aqui temos vivido experiências incríveis em cada culto. A nossa missão é pregar o Evangelho, levando pessoas a desenvolverem uma vida de santidade, compromisso, integridade e adoração. A nossa visão é ser uma igreja espiritual, reflexiva, atuante e dinâmica, interessada em conhecer a graça, força e o poder de Deus. Portanto, seja bem-vindo a uma vida nova. Para nós, cada culto é um novo recomeço, pois aqui adoramos para viver e vivemos para adorar. Igreja, vidas com propósito. Desde 2016, estamos amando, cuidando e servindo. Vidas com propósito. Aqui é o seu lugar. Aqui é o seu ponto de encontro com a fé.
Nós estamos recebendo nos nossos estúdios, o estúdio do Pod Pro, a doutora Sandra de Carvalho Pinto Ribeiro. Ela é nutricionista e está nos ensinando muito. Eu particularmente estou aprendendo tão quanto eu aprendo nas consultas. Hoje estou tendo uma consulta gratuita, Santo Pod Pro. Doutora Sandra, está sendo um prazer receber a senhora aqui. E antes da gente avançar, fale um pouquinho da sua fé, a igreja que a senhora pertence, os trabalhos que a senhora faz lá na igreja. Para quem não sabe, ela não é apenas uma doutora, é uma serva de Deus também, que eu acho que deve ser o título maior que a senhora tem, né? Amém, com certeza. Vale mais do que... Estamos convictos que a senhora é uma médica de igreja não é um excelência, lugar uma para frequentar. de excelência, Igreja mas eu é uma penso família que para pertencer. a sua Portanto, maior, seja o seu maior bem-vindo título à é de sua serva igreja. do Deus Altíssimo. Amém, glória a Deus. Fale um pouquinho aí da sua fé, a igreja que a senhora congrega, os trabalhos que a senhora faz lá na sua igreja, por favor. Bom, eu pertenço à primeira igreja da Batista de São José, que hoje é a igreja da cidade, né? E lá eu participo do coro, né? Eu gosto muito de cantar. Eu acho que quem canta os males A espanta. senhora vai cantar para nós hoje, doutor? Hoje não. Hoje não. Mas lá também eu participo do Ministério de Vida Saudável, né? Que a gente tem um ministério lá. E também participo do Connect, que é um ministério de formação de empreendedores. Uau. Né? Que é de segunda-feira lá. Legal. Que aí eu ajudo a servir, né? Sensacional. Então a senhora faz do ministério da senhora um complemento da sua ocupação profissional. Você junta uma coisa com a outra. Uhum. É isso. Vamos seguir, doutora? Pode seguir. Doutora, a minha pergunta para a senhora é qual é o grande erro que uma pessoa pode cometer quando desperta-se o desejo de perder peso? Existe um erro gritante que a pessoa pode cometer? Ou a ansiedade, ou limitar isso a um tempo, condicionar isso a um tempo? Qual que é o grande erro que alguém que quer emagrecer pode cometer? Primeiro, não comer comida de verdade. Comer comida industrializada, que isso não foi o que Deus fez pra gente. Segundo, só uma. Não, fica à vontade, quero te ouvir, vamos lá. Segundo, às vezes a pessoa pega e fala assim, eu vou ficar sem comer o dia inteirinho, porque eu quero emagrecer e eu tenho que ficar sem comer. Então, se você fica horas e horas, claro que tem o jejum intermitente, que tem toda uma técnica para aplicar o jejum intermitente, mas se você fica assim, fica o dia inteirinho, hoje eu não vou comer nada, nem amanhã não vou comer nada, nem depois de amanhã não vou comer nada, porque eu tenho que emagrecer. O seu organismo, ele tem uma taxa de metabolismo basal, que é o que ele gasta para o teu corpo funcionar. Só de estar vivo. Só de estar vivo, Ok. para você respirar, para o coração bater, tudo. E quando você, vamos supor que gaste 1.500 calorias, seu metabolismo basal. Se você começa a restringir demais, abaixo disso, o teu organismo tenta te proteger. E aí ele vai começar a gastar menos para poder ele Vai desacelerar. desacelerar. Ok. Porque senão você pode morrer. Ok, a consequência disso? Ganhar peso. Porque o que você vai fazer? Você vai começar a gastar menos caloria, cada vez menos. Daqui a pouco você vai também começar um desenfrear de querer comer de tudo. E além disso, você vai estar comendo mais calorias depois e gastando muito menos do que você gastava antes. Esse aí é basicamente a tradução perfeita do efeito sanfona? Exatamente. Então, o sujeito fica por um espaço considerável de tempo sem alimentação e no retorno ele volta comendo mais. Então, o que ele andou para trás, literalmente vai andar para os lados. E não só isso, né? O efeito sanfona acontece também, porque é aquilo que eu falei, que difere uma nutrição funcional integrativa de uma nutrição clínica normal. Na nutrição clínica normal vai controlar calorias e tudo mais. Na nutrição funcional integrativa, vai ver o que está causando também aquela obesidade. Está tendo algum distúrbio da tireoide? Será que não tem os nutrientes suficientes para fazer essa tireoide trabalhar? Por isso está ganhando peso? Porque às vezes é uma pessoa que está tendo até uma alimentação, entre aspas, saudável. Mas está tendo algum problema com algum órgão que a gente tem que corrigir. Mas quando se fala de tireoide, pode tanto fazer o efeito... De ganho de peso como de emagrecimento. Sim, pode. Pode, É isso. depende do tipo de problema na tireoide. Certo. Se for um hipotiroidismo, a tendência, embora tem pessoas com hipo que emagrece, que é raro. Mas se tem um hipotireoidismo, que significa a tireoide não está trabalhando, não está produzindo o hormônio de forma adequada, aí desacelera o metabolismo, porque a tireoide ajuda no metabolismo. Então, você começa a ganhar peso. Agora, se você está... A tua tireoide produz muito hormônio, né?
da tireoide, você tem o hipertireoidismo, que aí é como se estivesse correndo uma maratona 1000 por hora. Aí a pessoa perde peso. Mas o que é mais comum? A busca no seu consultório de alguém que tem... Para engordar, ou o sujeito que ele não consegue, ele é magro ao extremo? Ou isso é equiparado, ou não tem uma métrica para isso? Não, tem as pessoas que vêm para engordar, mas procura. A maior procura é para emagrecer. Para emagrecer. Inclusive bariátricos, né? Para fazer cirurgia bariátrica, para fazer o acompanhamento pré-preparo da bariátrica. Uau. Entendeu? A senhora fez um comentário sobre jejum. O que a senhora pode falar? Qual é a sua percepção? O que a senhora pensa acerca de jejum intermitente? Então, porque o jejum intermitente, ele ajuda no sentido de desintoxicar seu organismo. Só que se você fizer todo dia, não intermitente, né? Que tem os horários certos, tal, para você fazer esse jejum. Se você fizer todo dia e altas horas por dia, você pode entrar nesse efeito rebote que eu falei, porque vai começar o teu corpo a entender não como uma desintoxicação do seu organismo, mas vai entender como uma agressão, que vai estar faltando combustível para ele trabalhar. Então, ele vai ter que desacelerar no gasto desse combustível. Mas mesmo falando do indivíduo que está obedecendo a janela de alimentação, então, por exemplo, se ele faz 18/6... Certo. Isso? Tá certo? Isso. Ok. Ele obedecendo a janela, que seja... Acho que o mais tradicional é o 14, né? É. Ok. Ele obedecendo a janela, ainda assim ele cai no perigo de bagunçar com a... Não, se ele estiver respeitando toda a janela certinho e não fazendo diário... Não pode ser diário? Não pode ser diário. Mas mesmo respeitando as janelas? O ideal seria você fazer intermitente, né? Então, tempo sim... Tipo, um dia sim, outro dia não. Você fazer uma alternância disso. Ok. Então, basicamente, você está dizendo que o jejum intermitente funciona como um detox natural. Um detox natural. Basicamente é isso. Exatamente. Então, faz sentido? Ele é indicado? Não, ele é indicado, mas tem que fazer com um acompanhamento certinho para poder não cair nesse outro lado, entendeu? Explicam pra gente, as pessoas falam, eu penso que isso até de certa forma é comum, de que existe um processo que vai acontecendo durante o período do jejum intermitente. Então, por X horas acontece determinada coisa, depois mais X horas aí as células começam a se regenerar, esse processo todo chegam até a dizer, se eu estiver equivocado, a senhora, por favor, me corrija, que com 72 horas de jejum, o seu corpo começa a se regenerar em um nível de modo que até células que eventualmente sejam cancerígenas, elas morrem. Faz sentido isso? Dependendo de como é feito direitinho toda essa janela e tal, porque assim, conforme você vai desintoxicando, né? Então, você também deixa de alimentar algumas células cancerígenas, assim, porque você vai estar desinflamando o seu organismo, entendeu? Então, isso faz sentido, mas a gente tem que sempre observar cada caso. Okay. Porque, por exemplo, dependendo da pessoa, se ficar com 72 horas de jejum, ela começa a entrar num processo mais de cetose e tal, que não é tão legal nesse sentido. O que é o processo de cetose, doutora? Como que eu vou explicar para você? Seria produção de corpos cetônicos, que são como se fossem toxinas, né, para o nosso organismo. O corpo por si só começa a liberar, e isso não é saudável. Isso não é saudável, okay. A gente não pode entrar nesse processo. É como se tivesse uma pessoa, vamos supor, eu não estou sabendo como trazer as palavras para você, mas seria nesse sentido, de pegar e começar a liberar toxinas para o seu organismo. Ok, então a minha pergunta... Em vez de ter aquele efeito de desintoxicar. Ok, então o tiro saiu pela culatra aí. Ok, então minha pergunta seria, faz então muito mais sentido comer a cada 3 horas do que viver uma vida de jejum intermitente? Pode até viver uma vida de jejum intermitente, mas assim, fazendo por exemplo, o intermitente seria intermitente, né? Que é sim e não, sim Pausas. E não. Pausas. É que quando fala intermitente, dá a sensação de que obedecer na janela já é intermitente, não é isso? Não. Então, nunca diário? Não. Então, aí eu volto lá na pergunta. A questão, então, da alimentação a cada 3 horas é um mito? Faz sentido? Você pode pegar e alimentar quando você tem fome.
Sempre? Já é um sentido... Mas, doutora, aí a senhora vai trazer um problema gigante para nós, porque a gente tem fome o tempo todo. A gente foi feito, né? Se você vê um bebezinho, ele come de 3 em 3 horas. Certo. Então, geralmente, a gente vai ter essa fome natural em torno de 3 horas, certo? Mas tem pessoas que conseguem ficar 4 horas e tá de boa. Só que você tem que ver se... Por isso que eu falo que é caso a caso. É muito corpo para corpo. Corpo para corpo. Okay. Porque, às vezes, essa pessoa não tá tendo fome porque ela não tá tendo digestão, porque o pH do estômago já tá alterado. Então você vai ter que tratar isso daí. A raiz do problema é outro, no caso. Entendeu? Perfeito. Entendi perfeitamente. E aí, o que acontece? Se tem essa alteração do pH, vai ter alteração do intestino, que aí, por exemplo, todos os obesos, eles têm mais bactérias firmicutes no seu intestino do que os magros. Os magros têm mais bacteroidetes. Então, a gente tem que mudar esse tipo de bactéria que tem no intestino. E o que a senhora poderia dizer pra gente a respeito das dietas da moda? Os detox da vida, dieta do ovo, ou até mesmo a Ozempic, que tá aí, né? Não se falam tanto nisso. O que a senhora pode falar dessas mirabolantes promessas de emagrecimento que a gente é contemporâneo? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a internet pode ter várias coisas. Tem pessoas que têm realmente uma base científica, mas tem pessoas que não têm base científica nenhuma. E às vezes o pessoal vai fazendo algumas coisas que para ela, por exemplo, não seria legal. Então, por exemplo, vamos fazer uma coisa bem básica, né? O suco detox. Ok. O suco detox. Tudo que é verde. Tipo o suco da couve com limão. Horrível, e tudo né, mais, doutor? né? Pelo amor de Jesus. Eu acho até gostoso. Pelo amor de Deus. Mas o suco detox, por exemplo, feito com couve. Vamos supor que você está fazendo com o intuito que você viu na internet que ajuda a emagrecer. Só que você tem um problema na tireoide. E você não pode comer couve crua. Uau. Porque senão vai atrapalhar o funcionamento da sua tireoide. Por isso que eu falei, é caso a caso. Tiro pela culatra. É um tiro pela culatra. Ok. Então, a dieta do chá, a dieta lá detox, a dieta do ovo. Por exemplo, o chá verde. O chá verde, ele tem muitos benefícios. Ele tem catequinas, tal, que ajudam em vários processos. Mas quem tem problema na tireoide não pode tomar o chá verde. Tá, imagine que eu não tenho. Faz sentido eu incluir o chá verde na minha dieta. Como é que eu adoço esse trem? Não precisa adoçar. Não precisa? Não, mas você pode adoçar com estévia, por exemplo. Mas estévia, ele é um adoçante natural. Sim. Você pode até, se você quiser uma coisa mais natural ainda, pegar a plantinha estévia, fazer um chazinho, isso é o adoçante. Ok. Doutora, o famoso chá do boldo, ele de fato faz sentido, faz bem, faz mal, arrebenta com o estômago, conserta... Só para falar alguma coisa, falou em dieta verde, em chá verde, eu me lembrei do bendito boldo. O boldo, ele ajuda na desintoxicação hepática, né? Mas se você toma exageradamente, você pode ter um chute pela culatra, né? Você pode acabar atacando até o fígado, o rim, pelo excesso. Então ele não pode fazer parte da dieta, tem que ser pontual. Tem que ser pontual. Ok, perfeito. Só voltando aqui à dieta, essas dietas mirabolantes que prometem uma perca de peso num espaço curto de tempo, não vamos nem colocar a questão de ser acompanhado ou não por um profissional como a senhora. Vamos dizer só a respeito dela mesmo, a dieta em si. Por exemplo, dieta do ovo. Dizem que o ovo é um dos alimentos mais completos. É mito ou verdade isso? Não, é verdade. Ok. Acredito que a senhora tem acesso, óbvio, ao que é a dieta do ovo. Essa dieta, ela faz sentido? Deve ser feita? Não deve ser feita? É muito pouco? É bom, mas não é o suficiente? O que a senhora diria a respeito disso? Então, a dieta do ovo, aí você vai ter uma quantidade de ovo exacerbada e você precisa de outras coisas que não é o ovo. Por exemplo, dos vegetais, Então, assim, e você pode ficar deficiente dessas outras coisas que você necessitaria, de fibra, por exemplo, né? Que seria um alimento para as bactérias boas do intestino. Então, você não pode fazer uma coisa... Por exemplo, a dieta da lua, né? A dieta da lua que... antigamente se falava muito dela, né? Da dieta da lua. Como que é essa dieta, doutor? A dieta da lua é quando você mudava a lua, lá você tomava aqueles... Era uma sopa. Uau. Ou dieta da sopa, dieta da USP, né? Lembra que... Tem os nomes, só vai mudando os nomes. Vai mudando os nomes, Okay. mas Já me situei. Esquece ela. Porque você tem que fazer uma dieta equilibrada para você. A senhora falou em fibra. Qual que é a importância da fibra na dieta? A fibra, primeiro, ela diminui, ela retarda a absorção de carboidrato,
né? Então, ela diminui a velocidade que esse carboidrato vai pegar e virar glicose no seu sangue. Então, essa é uma das coisas. Porque, por exemplo, um alimento que é pobre em fibra, né? E tem muito carboidrato, ele vai virar glicose muito rápida na sua corrente sanguínea. Isso vai dar pico de insulina. A insulina vai pegar e vai causar um processo inflamatório, né? E ela não vai conseguir ter ação, ela vai ter uma resistência insulínica. Com essa resistência insulínica, ela não faz as funções básicas dela, que é aumentar músculo, diminuir gordura. E aí começa a crescer aquela barriguinha, ficando com perninha fina, porque perde massa muscular. Que se você começar a observar os diabéticos, eles são assim, né? Perninha fina e barrigudinho. Porque começa a ter um processo inflamatório que vai diminuindo massa muscular e ganhando gordura. E quais seriam, então, os alimentos de boas fontes de fibra para a gente incluir na dieta? Folhas, vegetais, legumes, verdura, fruta, né? Todas essas. Aquele danoninho do mercado que diz que tem fibras lá, não. Não. Vamos no natural. Vamos no natural. Perfeito. Eu perguntei anteriormente para a senhora, lá no primeiro bloco, a respeito de qual o grande erro que as pessoas que querem emagrecer acabam por cometer. A procura que a senhora tem lá no consultório da senhora é de gente frustrada que já tentou, a maior parte é de gente frustrada que já tentou e não conseguiu, é de gente que quer começar a fazer, ou é de gente que já chega lá dizendo para a senhora assim, olha, doutora, a senhora é minha última carta, porque eu não consigo emagrecer e eu estou à beira de partir para uma cirurgia. Como é que a senhora poderia trazer para nós aqui de um jeito muito claro qual é a maior parte, qual é o maior número de pessoas que te procura? É o sujeito que... até porque, eu vou até aumentar a pergunta e dizer para a senhora o seguinte, a cirurgia bariátrica, ela faz sentido ou o sujeito por si só, querendo, é capaz de reequilibrar o seu peso sem necessariamente passar pela mesa cirúrgica? Você não é simplesmente pela boa vontade, né? É aquilo que eu falei. Você tem que ver o paciente. Eu tenho bastante paciente que vem até mim para fazer o preparo para bariátrica. Ok. Certo? Ok. E aí, nas primeiras consultas, eu explico o que aconteceu que mudou o metabolismo dessa pessoa. Porque se ela pegar e fizer a cirurgia bariátrica e não mudar o que foi que levou ela a fazer uma cirurgia bariátrica, ela vai, depois de 2 anos, voltar ao peso que estava ou até maior. Mas mesmo com o estômago reduzido? Mesmo com o estômago reduzido. Uau. E aquela cirurgia que é feita onde eles inflam? Coloca lá um balão. Um balão. Esse também cai nisso que a senhora está falando? O balão, eu tenho até paciente que pegava e falava assim que com balão, mesmo com balão, ela era enfermeira e ela falava assim que com balão ela pegava e se sentia saciada, mas a compulsão dela era tão grande que perto do marido ela pegava e falava assim, ai, tô cheia, tô satisfeita. O marido ia tomar banho, aí ela comia. Ela mandava ver. E com balão? Com balão. E cabe? Então, ela pegava, ficava, passava mal, mas comia, porque a compulsão alimentar era maior. Então, é muito mais mente do que... Tinha mente que poderia ter com a saúde do intestino, lembra que a gente falou? Sim, foi. Então, a gente tem que tratar tudo isso para conseguir tratar a compulsão. Sensacional. Doutora Sandra, qual dica a senhora daria para alguém que quer viver de uma forma mais saudável, sem começar por aquela história de começa a comer melhor? Uma dica um pouco mais prática do que isso. O sujeito olhou para a senhora e disse assim, doutora, eu preciso de uma vida melhor. Tem uma novidade, tem uma dica que faça mais sentido do que dizer para o cara, vai comer espinafre. O que daria para falar? Bom, primeiro, tirar os industrializados. Aquela tecla de sempre. Não dá para fugir disso. Não dá para fugir. Né? Tirar os industrializados. O leite condensado pode continuar. Nossa, o leite condensado. Vai, segue. Primeiro, tem que abortar a industrializado. Não tem o que fazer. Porque o industrializado não foi feito pra gente. Então, isso já vai mudar seu metabolismo. Certo. Vai fazer essa máquina trabalhar completamente diferente do que ela foi projetada para trabalhar. Ok. Doutora, mas é possível o sujeito que tem pouco acesso a recurso financeiro viver uma vida regrada, uma vida saudável,
uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada com um orçamento limitado é possível? É possível. É claro que, assim, por exemplo, leite de amêndoa, leite de coco, essas coisas são muito mais caras. É caro, né, senhora doutora? Caro. É né? muito caro. É caro. Por exemplo, a suplementação para a gente acertar, né, algumas deficiências também acaba sendo caro. Tem um custo nisso, né? Então, às vezes, a gente lança a mão para a gente conseguir ter um efeito muito mais rápido, ter um resultado muito mais rápido. Mas uma pessoa que não tem condições, né? Então, a gente vai ter que trabalhar com a base. Por exemplo, em vez de dar um whey protein vegano, alguma coisa assim, a gente fala para tomar caldinho do pé do frango, ou caldinho de mocotó, que vai ter proteína. E o do pé do frango é bem barato. É bem né? barato. E é puro colágeno. Não precisa pagar aqueles colágenos caros, né? Arruma o peso e a pele. Arruma peso, pele e articulação, porque as articulações também precisam de colágeno. Sensacional. E a do pezinho do frango, por exemplo, ela tem colágeno, tem colágeno para cartilagem, tem colágeno para pele e tem colágeno também para ganho de massa muscular. As recomendações quando é para um indivíduo de idade avançada ou que tem limitações físicas, é a mesma de uma pessoa, digamos assim, comum, normal? Não, mas ela precisa de uma... Por exemplo, idade avançada. Quando você vai avançando a idade, a mulher, por exemplo, quando depois da menopausa, a tendência de cair massa muscular é... Ok, gritante. Gritante. Okay. É pela flutuação hormonal mesmo. O natural. Pela alteração hormonal. Ok. Ela vai ter tendência de ter... Pela diminuição de progesterona, né? Ela vai ter a tendência de deixar de ser cinturinha para ser barrilzinho. Porque aí começa a ter uma alteração hormonal que começa a produzir gordura e diminuir massa muscular. Então, essa pessoa vai ter que ter mais musculação, porque ela vai ter que trabalhar esse músculo, e ela vai ter que ter uma quantidade de proteína a mais. Mas você está falando de musculação, de academia, de puxar ferro? Mulher depois da menopausa precisa mais de musculação. O caminho é esse. Tá, mas a gente não fica com a percepção de que conforme a idade vai chegando, a gente precisa dar uma poupada, o indivíduo vai ficando mais fraco? Mas vai ficando mais fraco pela falta de músculo, porque vai atrofiando, vai dando o que a gente chama de sarcopenia. Então ele precisa... Que é a fraqueza muscular mesmo. Por isso que a maioria dos idosos não consegue se levantar da cadeira. Exatamente. Pecou na musculação. 70% do músculo é água. Tô correto ou não? O meu dado tá certo? Ok. Se isso é verdade, então a grande sacada para quem frequenta a academia, independente da idade, é se empantufar de água. Tem que tomar bastante água, mas precisa de proteína também. Entendeu? Precisa de proteína suficiente. Porque se você não dá proteína suficiente, por exemplo, come só carboidrato. Carboidrato, né? vira açúcar? Vira açúcar. De bate pronto? Só que assim, por exemplo, uma pessoa vai fazer academia. Ok. Certo? Antes dela fazer quando ela vai fazer academia, quando ela vai fazer um exercício físico, ela vai ter um gasto energético. Ok. Certo? Então, se ela vai ter um gasto energético, pode ter um carboidrato antes. Ok. Certo? Ok. Mas eu acho uma loucura alguns profissionais que estimulam a pessoa que vai fazer academia a comer pão com doce de leite. Eu vi muito isso. Eu falei, gente do céu, o pessoal quer matar o povo. Não faz sentido? Não. Mas não vai dar assim, um pico de insulina? Vai dar um pico de insulina, isso realmente. Isso é ruim? Isso é ruim, porque vai dar esse pico de insulina, vai sobrecarregar essa insulina a tal ponto que vai chegar aquele momento que essa insulina começa a ficar resistente, aí começa a ganhar gordura e perder músculo. Ok, mas o sujeito que vai fazer uma atividade física de alto rendimento, ele não precisa de energia? E o açúcar não vai virar energia? Vai, mas ele pode comer uma batata doce, pode comer banana, pode comer outro tipo de carboidrato. Não o doce em si. Não o doce em si. E tem estudos mostrando, por exemplo, que o cacau, cacau mesmo, ele aumenta a performance no exercício e aumenta o rendimento. Então, se você comer, por exemplo, uma batata doce com cacau, você vai aumentar bem a performance e o rendimento. Você vai conseguir fazer mais tempo e com menos cansaço. Ok. Mas, por exemplo, um chocolate 70% que seja. Já ajuda. Já cabe? Já cabe. Só não dá para comer chocolate 70% com batata doce, né? Acho que não combina, né? Pode comer com batata doce, a massa. Você pode fazer até o seguinte, a mulherada que gosta de um docinho, né? Amassa com a batata doce e faz tipo uns brigadeirinhos para comer como pré-treino, por exemplo. Dá para enganar a mente com isso? Dá. Ou come fechando o olho e o nariz? Não, dá para enganar. Dá para ir? Dá. Então... Se quiser mais docinho, põe um stevia. Ok. A senhora é adepta do stevia. É porque dos adoçantes é o mais natural para quem quer perder peso, né? Ou senão, se a pessoa não precisa perder peso, não tem resistência, né? Pode ser um açúcar de coco. Ok. Refinado, jamais.
Refinado jamais. Nunca? E nem no sábado? Não, nem no sábado. No feriado? Bom, doutora, o whey. Nós temos whey de várias... whey vegano, whey... Carnívoro. De animal, né? O melhor e o mais indicado. Esquecendo as questões valores, assim. O que é de fato bom? Então, do meu ponto de vista, como tem toda aquela questão do leite de vaca, tal, o whey protein, que é a maioria que a maioria usa, a fonte é a proteína do leite de vaca, é a proteína do soro do leite. Mesmo isolado? Mesmo isolado, mas é a proteína do soro do leite. A base é essa? A base é essa. Okay. Então, o ideal para quem quer principalmente desinflamar o organismo, é ser ou o whey vegano, né, que é a base de ervilha, do arroz e tal, ou um whey carnívoro, que é a base da carne mesmo. Ok. Entendeu? Mas o whey, ele vai funcionar como um complemento de algo que você falhou na dieta, certo? Exatamente. Então, se a dieta está equilibrada, não faz sentido. Por exemplo, creatina. Creatina, o peito de frango é riquíssimo em creatina, né, que pode estar utilizando. E como que eu consigo chegar nessa métrica para saber se eu preciso de creatina, se eu preciso de whey, se eu não preciso como? Isso, no consultório, a gente faz através da bioimpedância. Porque a bioimpedância vai me dar os dados. Se a pessoa está ganhando massa muscular, mesmo que ela está comendo só com alimentação, e ela está ganhando músculo. Então, para que eu vou dar um suplemento que pode ser oneroso para esse paciente, se ele está conseguindo ganhar através da alimentação? Ok, mas a gente está falando do whey. A creatina é considerada um suplemento para isso também? É. Mas ela não é para energia? Ela dá energia, mas ela também é uma proteína, né? Então, ela também ajuda no ganho de massa magra. A creatina, o que é a creatina de fato? Qual é Então, o peito de frango, ele é riquíssimo em creatina, que é uma proteína, né? Quando a gente fala lá dos alimentos industrializados que eles devem ser abortados, não entra essa história do whey, da creatina, não faz parte desse combo, já que isso também vem da indústria, é enlatado? Então, aí que chega naquele ponto lá de a gente olhar sempre os ingredientes. Quanto mais nome difícil tiver ali... Foge. Porque é mais produtos químicos que vai ter ali. Entendeu? É claro que se for o mais natural, o pezinho do frango, caldinho de mocotó, aí você vai ter também uma grande quantidade dessa proteína. O ovo... né? Voltando ao papai do ovo. O ovo branco ou precisa ser lá o... Se for o caipira... É melhor. É melhor. Mas o caipira... Eu tenho um pastor aqui na igreja, trabalha com a gente, e outro dia ele comentou sobre isso. Ele disse que o ovo, aquele amarelinho, begezinho do mercado, é um fake ovo. Um egg fake. Que aquilo não é o caipira. Não é o caipira. E aí? Eu compro aquilo, como aquilo, achando que eu tô comendo ovo caipira, então... Não, geralmente você tem ovo caipira, geralmente é nas feiras mesmo, vem até meio sujinho até, entendeu? Não vem todo bonitinho. Esse é caipira? Esse é caipira. Tando limpo não é caipira? Não, às vezes tá limpo e é caipira, né? Mas geralmente tá assim. Doutora, vegano, vegetariano, dieta equilibrada, o que a gente deve ser? Então, o vegano. Tem pessoas que querem, por filosofia de vida lá, virar vegano ou vegetariano e tudo mais, né? Até por questões religiosas, né? Querem se tornar vegano ou vegetariano. Ok. Sem problema, desde que tenha um acompanhamento, né? Por exemplo, vegano. Vegano, ele não vai comer proteína animal, que é rica em vitaminas do complexo B e tudo mais. Geralmente, esses pacientes veganos que chegam no meu consultório, chegam às vezes, né? Não são todos, tem uns que se preocupam realmente. Mas tem alguns que chegam, que são a maioria, que falam assim, eu sou vegano. Então o que você come? Eu como bolacha de água e sal, eu como não sei o quê, eu como... Mas aí bagunçou com a dieta. Entendeu? E não come nenhum vegetal, às vezes, nenhum legume, nenhuma fruta. Nesse caso, o que faz? A senhora tenta convencer ou suplementa? Primeira coisa é convencer a comer certo, né? E quando a senhora não consegue, aí suplementa? Às vezes, a gente vai ter que suplementar com complexo B, porque geralmente esses pacientes já vêm até com depressão, tomando remédio para depressão, justamente por falta dessas vitaminas do complexo Derivado B. do que ele está comendo? Exatamente. Nós estamos falando do vegano. Do vegano. Então, a base da alimentação vegana é o que exatamente? É só vegetais. Ok. Aí a senhora vai suplementar esse cara com whey protein? Não necessariamente. Porque ele não vai querer, né? Você tem os aminoácidos que você coloca. Nesse ponto, você vai...
dá os aminoácidos essenciais para ele que ele vai precisar para ou whey vegano, né? Que para ele vai ser ótimo. Que para ele tudo bem. O whey bem. do milho lá. Exatamente. Aquele que a senhora me deu. Exatamente. O vegetariano. O vegetariano, ele come também mais vegetais. Tem o ovo-lacto vegetariano, que ele come ovo, come leite e come os vegetais, né? Então, aí tem mais a proteína do ovo, por exemplo, que aí ele já está tendo uma bagagem maior de proteína. Que a proteína do ovo, o ovo é considerado proteína padrão. Todos têm que ser comparados com ele para ver se tem um valor biológico legal. Legal. Mas, assim, rapidamente, para a gente caminhar para o final, eu não quero que a senhora faça partido de nenhum, tá? Mas entre vegetariano e vegano, existe um melhor que o outro? Os dois é o mesmo nível? Não, então, cada um... o vegetariano, ele tem essa linha vertente do vegetariano, que tem ovo lacto vegetariano, e tem só o vegetariano. Só o vegetariano e o vegano é muito parecido, né? Porque é praticamente só vegetais. E esse estilo de vida, o sujeito vive bem, com longevidade, com saúde? Mas tem que ser suplementado às vezes. Sem acompanhamento, esquece. Porque ele pode até viver bem, mas tendo acompanhamento para poder ter a fonte de proteína e às vezes tem que ser suplementado, principalmente o vegano, suplementar as vitaminas do complexo B e os aminoácidos essenciais, porque senão entra numa depressão mesmo. Eles chegam geralmente com depressão. Mente. São dietas, financeiramente falando, baratas? Vegana, vegetariano? Depende do que você vai. Por exemplo, você pode comer folha, que você pode até plantar, fazer uma hortinha dentro de casa. Né? Fica barato. Fica barato. Ok. Então eu perguntei para a senhora entre duas. Eu quero esticar um pouco mais. Vegetariano, vegano ou uma dieta tradicional equilibrada? Qual é o melhor caminho, na sua percepção, me orientando como alguém que quer saber o que é melhor para mim? O ideal seria uma dieta equilibrada, porque já vai ter proteínas, vitaminas, tudo na quantidade certa. Claro. O santo arroz e o santo feijão pode? Pode. É melhor. É melhor. Dentro daquele controle de sempre, né? Exatamente. Mas, assim, um vegetariano que ele é bem acompanhado, que aí eu vou estar muito mais vegetais com alto valor de proteína, só que tem que ter a suplementação, tudo bem também, não tem problema. Voltando lá na hora que a gente estava falando sobre o whey, só voltando um pouquinho sobre o whey, sobre creatina, existe um horário melhor, porque eu penso que nunca houve, até esses dias eu tive acesso a uma notícia de uma métrica que é feita para saber a pureza da creatina e tal e coisa, e tem lá um ranking, né, das empresas que vendem creatina pura, das que tem outras, enfim. E me despertou a seguinte curiosidade. Existe um horário específico para o sujeito tomar a creatina e o whey como suplementos para melhorar na força, na recomposição muscular, para o sujeito que vai para a academia? Ou ele pode tomar sempre com pré ou pós-treino, um horário específico, ou tem que ser pragmático, tem que ser diário? Como é que funciona isso? Se ele estiver treinando, né, creatina pré-treino, um whey pós-treino e tal. Agora, se ele não estiver treinando, por exemplo, às vezes eu tenho paciente que é oncológica, que não tá fazendo quimioterapia. E tá precisando de um suporte. Tá precisando de mais força e tal. Então, essa pessoa vai tomar qualquer horário do dia, porque ela vai... O horário que ela se sentir melhor para tomar aquilo lá, porque vai ter um efeito. Claro que você fazendo o exercício, o efeito vai ser maior. Tá, mas nós estamos falando... Nesse caso, você está falando exatamente da creatina. Da creatina. Ok, mas o sujeito pode tomar creatina? Ou whey também. Tanto faz. Tá, mas especificamente a creatina, o sujeito pode tomar ele, mesmo que ele não treine, ele não vá na academia? Pode. Pode tomar sem problema algum? Pode tomar, claro que... E tem que tomar bastante água. Okay. Não pode esquecer da água, porque senão pode sobrecarregar o rim. A questão hepática pode ser acelerada pela creatina? Pode. Então ela não faz só bem. Na ausência de água, ela vai... Ela pode te prejudicar. Outro tiro na culatra. Exatamente. Interessante. Gente, essa é a doutora Sandra. Ela é nutricionista clínica e com especialidade em nutricionista funcional. Para mim, foi um papo incrível. E eu só preciso complementar dizendo, há algo que eu não te perguntei e que tá na senhora, a senhora quer falar, há algo que a senhora acha que faz sentido passar de informação ou tá ok por hora? Não, tá ok. Tá? Correu tudo bem? Correu. Perfeito. Doutora, existe algum recurso, algum livro, algum website, alguma coisa que a senhora possa recomendar para as pessoas que nos acompanham pensando em nutrição e uma vida melhor? Então, no meu Instagram tem o Idolink, lá tem
todas as redes sociais, né? O Facebook, tem o blog. No blog eu tenho alguns vídeos que é um pouquinho mais longo, mas para falar de assuntos específicos. Ok. Por exemplo, da depressão, ansiedade, ok. o que a nutrição trabalha em cima disso. Uau. TDAH, que é uma doença da moda, né? A doença do momento. Doença do momento, burnout, né? O sujeito Então, deixa de trabalhar por causa dessa legião chamada burnout. exatamente. Né? É o princípio. A senhora cobra para dar essas instruções lá pela rede social? Não, esses vídeos são gratuitos. Qualquer um pode acessar. Pode acessar. A senhora quer recitar? O pessoal está colocando aí no rodapé do telão, mas se a senhora quiser recitar, reforçar o Instagram, a senhora trabalha pelo Instagram, né? Atende as pessoas pelo Instagram. A senhora quer reforçar ele para os nossos ouvintes buscar? Então é SAN, S-A-N, underline, nutricionista. Perfeito. E aí você entrando lá, tem o Idolink, que aí você tem todas as redes sociais, você tem o endereço do consultório, o telefone, você tem tudo isso. Fácil de achar a senhora. Fácil de achar. E toda segunda a senhora está lá na Igreja da Cidade, também fluindo nessa área. Também. Então, qualquer um que quiser te acha fácil. Doutora, para a gente caminhar para o final, a gente faz 3 perguntas para todas as pessoas que a gente recebe aqui e eu queria fazer ela para a senhora. Posso? Pode. A primeira é: qual é a maior lição que a senhora aprendeu ao longo da trajetória da sua vida, da sua carreira? Qual a lição que a senhora pode, de bate-pronto, quando eu terminar aqui, a senhora começar a falar? Qual que foi o maior aprendizado, a maior lição que a senhora pode compartilhar com a gente? Se a gente seguir o manual de Deus, do nosso fabricante, nossa vida vai de bem para melhor, vamos dizer assim. Os melhores anos da nossa vida estão por vir. Uau, não aconteceram. Não aconteceram. Tá no por vir. A segunda pergunta, doutora. Se a senhora pudesse dar um conselho para a senhora mais jovem, qual seria? A senhora volta lá, senhora moça nova, volta 14 anos atrás e dá-se um conselho para a senhora, o eu mais jovem. Primeiro, obrigado pelo moça nova. Gostei dessa. Verdade. Então, mas é uma das coisas que eu estava comentando até com um paciente hoje, que, por exemplo, minha mãe, ela faleceu de câncer de estômago, né? Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, quando ela ficou doente, quando ela estava começando a desenvolver, talvez ela não teria evoluído como ela evoluiu. Seria reversível. Né? Seria reversível. Como chamava sua mãe? Noemi. Poxa, nome bíblico interessantíssimo, dos mais interessantes. Seu conselho, então, seria nesse sentido? Nesse sentido. Se a senhora pudesse voltar. Então, para quem está nos escutando, nunca é tarde. Exatamente. Com exceção da senhora Noemi, que já partiu, quem está aí é possível. É possível. Precisa Legal. prevenir. É isso entendeu? aí. A minha terceira pergunta é, no seu modo de ver, doutora, como é que a senhora, qual é a sua percepção de mundo? Como é que a senhora acha que vai estar o mundo e as pessoas nos próximos anos? Em relação à nutrição? O que a senhora quiser. Pode ser de nutrição, pode ser de vida cristã, pode ser um combo de tudo. Qual é a sua percepção de mundo futuro? Então, o mundo, através de muito alimento industrializado e tal, a tendência de obesidade é aumentar, né? E em relação a problemas de saúde, emocionais, tudo, também aumentar. Uma pela falta de Deus, né? Falando da saúde integral do nosso organismo, né? A falta de Deus, porque tem até em neurociência, tem vários estudos mostrando, numa ressonância, por exemplo, que tem um pontinho lá no cérebro, que ele só se acende se a pessoa estiver ajoelhada. Uau. E orando ou louvando. Um mundo espiritual ativado. Então, eles chamam, os cientistas chamam esse pontinho de ponto de Deus, porque ninguém consegue identificar e ninguém consegue fazer isso refletir se estiver em outra função qualquer. Entendeu? Então, a neurociência prova até a existência de Deus, né? Porque Sem dúvida. Tudo a Sem existência dúvida. de Deus. Então, assim, trabalhar a parte espiritual, porque a gente é um todo. Então, espiritual, mental... Corpo, alma. Corpo, alma e espírito. É isso aí. Sensacional. Doutora, se a senhora topar, é óbvio, eu queria fazer 4 perguntas para a senhora com respostas de bate-pronto. Elas não precisam ser necessariamente curtas, a senhora pode alongar elas se achar necessário, mas ela precisa ser aquele estalo da mente. São só 4 e a gente encerra. Posso? Pode. A primeira é, se eu te pedisse uma única palavra, doutora, qual seria? Deus. Deus. Se eu te pedisse uma única ação? Amor. Amor. E se eu te pedisse para falar sobre um único desejo? Pode ser pessoal, pode ser em relação ao mundo, enfim, um desejo.
melhorar a vida das pessoas. Um único conselho. Cuide-se. Cuide-se. Doutora, muito obrigado de ter compartilhado com a gente esses momentos tão incríveis que a senhora se entregou para a gente aqui, para todas as pessoas que nos acompanham. E eu gostaria de ouvir as suas considerações finais, já implorando para a senhora reservar um outro espaço na sua agenda, que eu sei que o pessoal teve a dificuldade de encaixar com a senhora o horário para hoje, mas eu rogo aqui que a senhora nos dê outra oportunidade de voltar e a gente falar mais desse tema que é tão vasto, eu penso que é um dos temas mais procurados na internet hoje, é o assunto emagrecimento, né? As academias nunca teve em tão boa fase, né? Talvez investir em ferro para os outros puxar está sendo um bom negócio no momento. E eu gostaria muito que a senhora pudesse retornar aqui numa próxima oportunidade e compartilhar com a gente sua sapiência tão incrível e a sua simpatia. Obrigada. A senhora é uma doutora fora da curva e eu prometo ser fiel ao seu consultório até Jesus voltar. Amém. Então, suas considerações finais, doutora? Bom, as minhas considerações finais é cuidar de você, ver por que você está, por exemplo, se está com um problema de obesidade, ver começa a se observar em todos os sentidos, né? Como que está a sua saúde mental, como está a sua saúde espiritual, porque tudo isso acaba envolvendo, como que está seus hormônios, tudo, você está tendo alguma dificuldade com menstruação, por exemplo, tal, porque tudo isso acaba interferindo. E no ponto de vista, por exemplo, vendo um pouquinho como uma saúde integrada, integrativa, né? A saúde mental, por exemplo, no caso de um obeso, né? Às vezes foi abusado na infância e aí alguém achar bonito, isso já bloqueia o cérebro para poder emagrecer. Então tem que ser tratado tudo isso, certo? Então as minhas considerações procure um acompanhamento, faça valer a pena o que Deus criou para você. E uma das maiores considerações que eu acho é o seguinte: se você tivesse pago 2 bilhões de reais para um cavalo, né? O que você daria para esse cavalo comer? Jesus pagou um preço muito maior por você. Uau! Então, o que você está fazendo com o seu corpo? Sensacional. Extraordinário. A gente podia começar de novo agora. Que fala. Gente, essa foi a doutora Sandra. Nós somos muito gratos à senhora. O meu desejo, como seu paciente, é que a senhora tenha vida muito longa, muito maior que a minha, para que eu seja tratado até meu último dia. Meu desejo como pastor é que a graça, a bênção de Deus superabunde sobre a senhora, Amém. No seu consultório, na sua vida familiar, lá na sua igreja. Que Deus continue abençoando a senhora e que a senhora continue sendo um canal de bênção, não só no altar, mas lá nos seus consultórios também. E eu super indico a doutora, desejo que vocês